Oi, esse é o Aprendendo sobre a Sociedade. Eu sou o Thiago, cientista social, e eu quero te dar as boas-vindas ao intensivão de Sociologia para o Enem. Na primeira aula dessa série de 6 vídeos, nós falamos sobre a origem da sociologia como ciência e também de desigualdade, estratificação e mobilidade social. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo, caso você não tenha visto. Nessa segunda aula, vamos falar sobre o conceito de antropologia, cultura, etnocentrismo, indústria cultural e socialização. Pega papel e caneta para anotar tudinho, vamos lá? O que é antropologia? Antropologia é a ciência que estuda a diversidade cultural em tempos e lugares diferentes. Ela estuda coisas entre aspas normais, como a maneira que nos vestimos, o choro dos bebês recém-nascidos, ou o uso da mão direita, ou mesmo os nossos ídolos. A antropologia busca entender o que fazemos, o porquê fazemos, como fazemos e quais as variações dessas ações nas diferentes culturas. E o que é cultura? Cultura não tem apenas um conceito, pode significar a maneira com que a humanidade se adapta ao seu ambiente, ou sistema de símbolos, ou o conjunto de conhecimentos de determinado povo. Um resumo muito bom para o conceito de cultura é que ela é um mapa, um receituário, um código, através do qual as pessoas de um determinado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. Quem fez esse resumo foi o antropólogo Roberto da Mata. Sabendo disso, você já se pegou pensando que tal cultura é mais avançada que a nossa? Ou tal cultura é muito atrasada? Já viu alguém falando que minha cultura ou modo de vida civilizado é melhor do que a cultura dos selvagens? Já viu alguém falando que o povo X é a escória da humanidade? Essa maneira de usar a própria cultura como parâmetro para avaliar outra cultura como inferior se chama etnocentrismo. É o quê? O que é etnocentrismo? Etno tem origem grega e é uma palavra relacionada a clã, povo, etnia, etc. A parte centrismo vem de centro. Então, etnocentrismo é basicamente considerar seu clã, povo, etnia ou modo de vida como ponto de partida, ou seja, como centro para analisar outros povos ou grupos diferentes do seu. Vamos ver uma imagem. Nessa imagem podemos perceber que há 2 homens, provavelmente colonizadores europeus, julgando a atitude de 3 indígenas de tomar banho todos os dias como algo inferior. Ou seja, esses 2 acreditam que seu hábito cultural de não tomar banho todos os dias é superior ao hábito dos povos nativos americanos de se banharem diariamente. O etnocentrismo foi e ainda é usado para dominar e colonizar povos de diferentes culturas. A maioria das vezes em que nos deparamos com algum hábito diferente ou cultura diferente, temos um olhar etnocêntrico. Uma alternativa é buscarmos sempre nos colocar no lugar do outro e tentar ver aquela atitude a partir do olhar dessa outra pessoa ou cultura. Isso é alteridade. Sobre isso, falaremos em outras oportunidades. Vamos ver como esse assunto é cobrado nas provas? Vamos fazer igual à aula anterior. Eu vou deixar a questão aqui. Você faz uma pausa sociológica, nesse caso faz uma pausa antropológica e eu já vou dar a resposta. Então, pausa o vídeo que eu já vou dar a resposta. Resposta letra E. A concepção que perpassa a imagem e o texto parte da premissa de que o respeito à diversidade cultural significa promover a aceitação do outro. Próxima questão. Resposta letra D. De acordo com o excerto, assinale a alternativa correta. O grupo indígena transformou-se no decorrer dos 5 séculos, mesmo que isolado. Próxima questão. Resposta letra E. Então, está correto o contido em 1, 2 e 3. Ou seja, todas essas alternativas estão corretas.
Próxima questão. Resposta letra D. Roberto da Mata considera a cultura como um mapa, um receituário, um código, através do qual as pessoas de um determinado grupo pensam, classificam e mudam o mundo e a si mesma. É exatamente a definição que eu usei alguns minutos atrás. Próxima questão. Resposta letra B. O casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica o ordenamento das relações sociais. Próxima questão. Essa questão pede para marcar a alternativa incorreta, que é a letra C. O etnocentrismo aceita e respeita a diversidade humana, cultural e ideológica. O etnocentrismo não aceita. Ele gera preconceitos. Próxima questão. Eu vou mostrar as alternativas, você pausa, dá uma lida, depois volta na tirinha e no texto. Eu já vou dar a resposta. A resposta é a letra B. A ideologia racista de alguns povos brancos sobre os negros, bem como de uma etnia sobre a outra, são exemplos claros dessa visão etnocêntrica na atualidade, que trazem sérios problemas nas relações sociais. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Aproveita para beber um copo d'água e se esticar um pouquinho. O modo de vida de determinados grupos começou a ser usado não apenas para colonizar outros povos, mas também para uniformizar o consumo. Como assim? Uma obra de arte italiana, um filme dos Estados Unidos ou um romance francês serviriam como padrão de qualidade para todos os povos, todas as classes sociais, tanto dentro quanto fora desses países mais ricos. Essa uniformização foi percebida pela conhecida Escola de Frankfurt. Para eles, a cultura tinha se tornado mercadoria para uniformizar as massas e gerar lucros. A mídia seria a maior ferramenta para esse novo tipo de colonização. Por exemplo, quanto mais pessoas assistirem um determinado programa de televisão, mais chance elas têm de assistir outro programa do mesmo tipo ou mesmo consumir produtos relacionados. Isso seria uma cultura de massa. Tudo que estivesse fora dessa cultura de massa seria exótico, ruim, feio, bizarro ou sem qualidade. Parece um pouco confuso? Nós teremos mais oportunidade de conversar sobre isso com mais calma. Por enquanto, imagine a indústria cultural como uma fábrica que produz uma cultura, entre aspas, que deve ser consumida pelo maior número de pessoas possível. Para a fábrica se manter, ela precisa que mais pessoas consumam e consumam mais de uma vez. Essa fábrica precisa gerar lucro para alguém, mesmo que existam pessoas que sacrifiquem seu tempo e dinheiro para consumir o produto dessa indústria. Vamos para as questões? Lembra de pausar o vídeo, porque eu já vou dar a resposta. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Letra E. Contestação dos estereótipos consolidados. Próxima questão. Faz uma pausa que eu já vou dar a resposta. Com base no texto acima, é correto afirmar que a resposta é a letra C. A violência promovida pela indústria cultural é a da exploração do trabalhador da cultura e, ao mesmo tempo, a da imposição às massas da ideologia da passividade frente à exploração capitalista. Próxima questão, faz uma pausa que eu já vou dar a resposta. A mensagem transmitida pela música aponta um dos temas fundamentais da sociologia, que foi desenvolvido por vários pensadores, entre eles Theodor Adorno e Max Horkheimer. Nesse sentido, a mensagem remete ao caráter passageiro dos produtos culturais elaborados pela indústria cultural. Sua cabeça tá fritando! Faz uma pausa para ventilar o cérebro, respira fundo e vamos para o nosso próximo tema, a socialização. O que significa socialização? É um processo em que as pessoas são formadas por uma sociedade ou são agentes formadores na sociedade.
Ao longo da vida, participamos de vários tipos de relações sociais que nos influenciam, mas também nos fazem influenciadores. Hashtag não entendi. Vamos usar exemplos. Socialização primária. Essa é Meg Simpson. A primeira etapa de socialização da vida dela é dentro de sua família. No começo da vida, Meg tem apenas contato com sua família. Ali, ela aprende o que é certo e errado, cria uma opinião sobre determinado assunto, aprende um idioma, tem contato com gerações anteriores que ensinam a visão de mundo delas, etc. A família tem o primeiro papel em socializar, ou de colocar Meg na sociedade. Isso também pode acontecer numa creche, por exemplo. Essa é a chamada socialização primária. Então existe uma socialização secundária? Sim. Veja essa imagem bem conhecida do Bart Simpson. Quando começamos a nos relacionar com pessoas fora de nosso grupo familiar, temos contato com outros valores e devemos assumir papéis diferentes em cada situação. Um exemplo de socialização secundária é a escola. Lá, o Bart Simpson deveria aprender a se comportar em relação ao que é esperado dele. Para além da escola, podemos pensar outros espaços de socialização como grupos religiosos, colegas da rua e mesmo a mídia e a internet. Como assim mídia e internet? Atualmente, assim como a família e a escola têm um papel principal na socialização, a mídia em geral tem força suficiente para influenciar os valores, crenças, desejos e estética. Basta lembrar o que falamos sobre indústria cultural alguns minutos atrás. Com base nisso, podemos entender a nossa socialização como uma rede de interações e influências, como na imagem a seguir. Imagina que os pontinhos vermelhos são sua família, os verdes sua escola, os rosas seu grupo religioso e os demais seus vizinhos, grupos na internet e canais influentes do YouTube. Cada um dos pontos influencia na maneira como você se comporta e qual papel você precisa atuar no palco da sociedade. Em breve falaremos mais sobre esses assuntos. Por enquanto, vamos fazer mais algumas questões? Não esquece de pausar o vídeo porque eu já vou dar a resposta. O texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento do processo de socialização, constitui-se a partir de uma relação de interdependência com a cultura. Letra B. Próxima questão. Pausa. Resposta. Letra D. A partir dessa afirmativa e a respeito dos estudos sociológicos sobre família, é verdadeiro o que se afirma em D. A socialização é uma das mais importantes funções da família por preparar o ingresso da criança na sociedade. Próxima questão. Essa questão a gente precisa assinalar a alternativa que não indica uma das funções das instituições escolares. Pausa o vídeo que eu já vou dar a resposta. A resposta é a letra E. Desenvolver o senso crítico reflexivo para questionar a autoridade dos adultos e romper com as regras sociais não indica uma das funções das instituições escolares. Próxima questão. Essa questão, a gente precisa dizer se ela está certa ou errada. Então, sobre o tema instituições escolares, assinale o que for correto. Pausa. Resposta, essa afirmativa está correta. As instituições escolares oferecem um modelo de educação que é fundamental para o processo de socialização dos indivíduos e de manutenção dos grupos. Próxima questão, faz uma pausa, que eu já vou dar a resposta. Resposta é letra A. A tirinha satiriza os padrões culturais e apresenta uma possibilidade de desnaturalização. Se você chegou até o final desse vídeo, dá um like, se inscreve e compartilha com alguém que você sabe que precisa assistir essa aula. Não se esquece de clicar no sininho para receber o aviso da próxima aula do Intensivão. Um grande beijo!